Olá, 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 minha gente. Meu nome é Eduardo Nagai. Nós estamos aqui no canal Estudos Bíblicos TV para mais um estudo bíblico, agora em Tiago, né? Como a gente estava falando de Tiago no último vídeo. No último vídeo a gente estava falando de Tiago. A gente vai continuar abordando aí temas que Tiago abordou no livro dele. Então, no último a gente falou sobre sabedoria, né? Agora a gente vai falar sobre a origem do pecado. Olha que coisa séria, né? É um assunto muito importante para a vida cristã. Para todos nós que temos aqui a nossa vida cristã, a gente precisa entender de onde vem o pecado, né? Como surge o pecado na nossa vida prática diária. Vamos ver, pessoal? Está aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos ver, vamos ler? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Mas quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gerou a morte, né? Então é uma coisa extremamente séria, né? A questão do pecado, né? Então como que surge o pecado na nossa vida? O pecado não vai aparecer assim de repente, do nada, assim, uma coisa grande. Opa, tá escorregando aqui. Não vai vir como uma coisa grande assim que a gente vai olhar e achar uma coisa horripilante. Não é assim que o pecado vai aparecer. Não vai ser oferecido por uma criatura horrenda e a gente vai de repente falar: vou me afastar disso. Não, irmãos. Olha só o que fala, ó. Primeira palavra começa assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então uma coisa é isso que ele chama de provação. Uma coisa é a provação, outra coisa é a tentação. A provação vem de Deus. Deus nos prova através das dificuldades da vida, porque depois que formos provados e aprovados, receberemos a coroa da vida. Então a gente precisa sofrer a provação para sermos aprovados e que sermos salvos, receber a coroa da vida, né? Então isso é provação, vem de Deus. Agora, tentação não vem de Deus, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Nunca diga que estou sendo tentado, estou sendo provado por Deus, que é uma coisa diferente de ser tentado por Deus, que não existe ser tentado por Deus, ó. Ninguém tenta, né? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, da onde vem a tentação? Ó? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. É o desejo, são as concupiscências da carne. O que é concupiscências da carne? São as vontades da carne. Nós temos alma, espírito e corpo. O nosso corpo tem desejo de certas coisas, né? Em primeiro lugar, por um alimento, né? Então nós devemos comer por causa disso, para alimentar o nosso corpo. Mas não é só a comida, o alimento que é alimento da carne, mas também são os desejos dos olhos. A gente olha para as coisas e começa a desejar carnalmente aquela coisa. Então a gente às vezes olha para para um carro do vizinho e começa a cobiçar pelo carro do vizinho, começa a desejar. Isso ainda não é o pecado, mas é uma tentação. Não é o pecado você querer ter um carro igual ao que o vizinho tem. Isso não é um pecado, mas é pecado a partir do momento que você olha, ó. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse seduzido. A partir do momento que você é seduzido pela tentação, a partir do momento que você aceita a tentação, aí ele passa a ser pecado.
sendo esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Então ainda a tentação não é pecado. O pecado é a partir do momento que você cai na tentação, que você aceita essa tentação. Porque o desejo aparece, o desejo surge na carne. Nós somos carne e somos alma e espírito. Mas a partir do momento que você aceita essa tentação, que é dado pelo próprio desejo da carne, é por você mesmo. É você mesmo que está assistindo esse vídeo, que alimenta o pecado. Através da tentação, você sofre a tentação, você sempre vai sofrer. A nossa vida toda nós vamos sofrer tentação. Não tem jeito, é inevitável. Mas a partir do momento que a gente aceita a tentação, que a gente começa, que a gente é seduzido pela tentação, aí a gente começa a cair no pecado, né? Então a palavra continua assim, ó. Então esse desejo, tendo-se concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então a partir do momento que você aceita o pecado, ela gera a morte. Não é a morte física, a minha morte carnal, é a minha morte espiritual, que é pior ainda. A pior que a morte carnal, porque se eu morrer hoje, eu estou salvo. Mas a pior coisa é a morte espiritual, porque aí eu já começo a não buscar a Deus, começo a parar de buscar a palavra, o conhecimento de Deus, a sabedoria. Amém? Né? Então, isso gera a morte espiritual. Eu paro com a minha vida espiritual. Mas olha só. Aí, eu quero entrar numa outra questão aqui, ó. Que é a mesma questão, só que um exemplo. O relato da queda em Gênesis capítulo 3, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então Deus colocou o homem e a mulher no meio do jardim do Éden e disse a esses dois aí, ó: vocês podem comer de qualquer fruto de qualquer árvore do jardim, só não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal que está no centro. Não comam dele. Podem comer de todos os outros, vocês podem se fartar dos outros frutos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, esse não comam. É só essa ordem que Deus deu. Cuidem dos animais, dos outros seres. Cuidem, multipliquem-se com Adão e Eva, os dois. Mas aí a serpente começou a questionar. A serpente é o diabo, pessoal. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, não é nem para tocar. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então até aí, Adão e Eva, eles nem olhavam para aquela árvore, porque Deus falou: não toquem nessa árvore, não toquem no fruto dessa árvore. Não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que aí, olha só, a serpente colocou no coração de Eva o desejo de conhecer essa árvore, de comer dessa árvore. E ele manipulou ela, ó. Disse, ó: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. A partir desse momento, irmãos, Eva olhou para aquela árvore com desejo. Foi tentada. Naquele momento ela foi tentada pelo próprio desejo da carne. A serpente, ela faz isso conosco até hoje. Até os dias de hoje a serpente faz. Olha a mulher do vizinho. Olha o carro do vizinho.
Olha aquilo lá que seu patrão tem, seu patrão é rico. Faça isso, faça aquilo. Se você fizer, você será abençoado. E não é nada disso. Então Eva, ela começou a olhar para aquela árvore, ó. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha. Então depois que a serpente colocou uma semente no coração de Eva e Eva aceitou a tentação, então ela começou a olhar aquele fruto como sendo agradável ao seu paladar. Era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto. Lembra que Deus falou, nem toque no fruto dessa árvore? Olha o que Eva está fazendo. Ó. Comeu-o e o deu ao seu marido, que comeu também. Então não só Eva comeu o fruto, como ela ofereceu para o marido. E de repente o marido nem estava pensando em comer aquilo lá. Mas Adão aceitou. Ele deveria ter rejeitado. Ó. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Então assim foi o primeiro pecado do homem e da mulher. Ó. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa de dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem me disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Então Deus já sabia o que estava acontecendo. Vamos lá no capítulo 4 de Gênesis. Ó. Caim mata Abel. Ó. Então perceba, pessoal, como que o pecado surge no coração do homem. Primeiro, você sofre a tentação pelo teu próprio mau desejo. Você sofre a tentação em primeiro lugar. E a partir do momento que você deseja aquela tentação, a partir do momento que você é seduzido, a partir desse momento você peca. E a partir do pecado vem a morte espiritual. Ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Então Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. Então Caim, ele virou agricultor e ele ofereceu uma oferta a Deus, ele ofertou a Deus, ele entregou um sacrifício a Deus que era do fruto da terra, ou seja, da colheita que ele fez. E Abel fez o mesmo e trouxe as primícias do gado, da ovelha, que ele era pastor de ovelhas, Abel. Só que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Aqui não fala porquê, assim, exatamente o porquê, mas só que nós podemos inferir que Deus gostou de Abel, porque Abel deu a melhor parte do rebanho, deu o melhor rebanho, o melhor do seu rebanho, e Caim não deu o melhor da sua colheita, Aí Caim ficou nervoso, ficou com raiva, com ódio do seu irmão. Olha só, primeiro então veio a tentação, só que aí Caim aceitou a tentação, só que olha o que Deus faz, ó. O Senhor apareceu a Caim e disse, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta.
Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então Deus estava ensinando a Caim o que um cristão deveria fazer. É claro que o dia da fúria vem, o ódio vem no nosso coração. É lógico que a tentação vem no nosso coração, o nosso mau desejo vem no nosso coração. É normal que isso aconteça, só que nós devemos dominar sobre o nosso coração. Nós devemos dominar sobre o pecado. E não o pecado nos dominar, mas nós devemos dominar sobre o mau desejo. Tem muita gente, pessoal, que o pecado dela é o álcool. A pessoa começa a tomar o álcool. Como que começa na vida da pessoa? A pessoa começa tomando uma latinha de cerveja. Tá bom, uma latinha aqui, uma latinha ali. Aí isso passa a não ser o suficiente. Ela quer 2 latinhas. Aí começa a tomar 2. Aí de repente começa a misturar com outras bebidas, cerveja e vinho. E de repente começa a tomar tequila. E aí de repente está alcoólatra, está dependente do álcool. Quando a pessoa se torna dependente do álcool, quer dizer que o pecado dominou ele. Ele está dominado pelo desejo. Só que a Bíblia fala que um dos frutos espirituais dos servos de Deus é o domínio próprio. Nós devemos dominar sobre os nossos desejos da carne. Nós devemos dominar sobre os nossos olhos, dominar o nosso pensamento, dominar o nosso coração, né? Então, Deus foi até a Caim e falou: por que você está com tanto ódio do seu irmão? Não sabe que se fizer o bem, você será aceito, assim como Abel foi aceito por mim? Né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então, do mesmo jeito que o pecado surgiu para Eva e surgiu para Adão como um mau desejo, só um desejo da carne, só uma tentação que ele foi aceitando, foi brincando com o pecado até consumir o pecado, até aceitar o pecado e pecar. Assim, Caim também começou com o mau desejo. Deus até deu uma chance a ele e falou: não aceite o pecado. Mas Caim foi aceitando o mau desejo e matou Abel, consumiu o pecado, o consumiu, o dominou. Então nós devemos fazer a mesma coisa que Deus falou para Caim. Nós devemos dominar sobre o pecado. Nós não devemos deixar que os desejos da nossa carne nos dominem. Amém, amados? A gente tem que cortar pela raiz. Então lá em Tiago fala: o mau desejo, a gente sente o mau desejo, que aí a gente sofre a tentação. Essa é a nossa tentação. É o desejo da nossa carne. Nosso próprio desejo. Que aí assim que consumado, a gente peca. E assim que o pecado é consumado, a gente morre espiritualmente. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje. Vamos orar? Senhor Jesus e amado Pai, nós oramos agradecendo a Deus que pelo Senhor nos convencer sobre o pecado, Pai. Nos convencer a não desejar o pecado, muito pelo contrário, Pai. A eliminarmos o pecado pela raiz. O Senhor está nos ensinando que a origem do pecado é o nosso desejo da carne. Então que o Senhor, Pai, elimine da nossa carne os maus desejos para que não pequemos, Pai. Nos ajude, que o Espírito Santo nos convença do pecado para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, Pai, e sermos salvos, sermos santos diante do Senhor pela justificação por Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe os irmãos, Pai. Que o Senhor venha abençoar os nossos amados irmãos que estão assistindo a esse vídeo, em nome de Jesus. Os livra de todo mal, Pai, e os livra do pecado que nos assedia dia e noite. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, curta, dá like nesse vídeo, compartilha para o irmão que você sabe que está precisando, para a pessoa que está precisando ouvir esse áudio, precisando ver esse vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém